Milhares de eleitores precisam regularizar o título no Ceará, não apenas para manterem a adimplência com a Justiça Eleitoral, mas também para evitar embaraços na relação com os serviços públicos, por exemplo, participação em concurso público. A inadimplência com a Justiça Eleitoral cria restrições e o CPF pode ser cancelado até a situação ser regularizada. O ano de 2025 começou com pelo menos 140 mil eleitores inadimplentes com a Justiça Eleitoral no Ceará. Quem ainda estiver nessa situação tem até o próximo dia 19 de maio para ficar em dia com o TSE. Sobre esse assunto, o jornal Alerta Geral recebe hoje o coordenador de atendimento ao eleitor e cidadania do TRE do Ceará, Eduardo Pontes. Agora a conversa é com o jornalista Luzenor de Oliveira. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia ao Eduardo, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Bom dia a você, ouvinte internauta que nos acompanha pelas 26 emissoras de rádio que geram a partir da nossa FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza, o Jornal Alerta Geral. Eduardo, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral e a minha primeira pergunta, 2025 começou com 140 mil eleitores inadimplentes com a Justiça Eleitoral no Ceará e nesse momento, há poucos dias de encerramento desse prazo para os eleitores, as eleitoras regularizarem o título no TRE, na Justiça Eleitoral. Qual é a situação? Quantas pessoas já apareceram para frear essa inadimplência com a Justiça Eleitoral? Bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia, Marcos, bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Bem, é como vocês adiantaram, realmente nós estamos nessa situação atualmente, é uma situação comum, corriqueira que a Justiça Eleitoral sempre enfrenta em anos não eleitorais, esse período de cancelamento de títulos de eleitor de pessoas que deixaram de votar por 3 eleições consecutivas. Estamos, como você falou, mais próximo do final do prazo, que é dia 19 de maio. Então, o eleitor que estiver nessa situação de inadimplência, com 3 eleições consecutivas ausente às urnas, ou seja, aquele eleitor que não foi votar, aquele eleitor que não justificou ou não pagou a multa correspondente à ausência às urnas, este eleitor está passível de ter o seu título cancelado a partir do dia 19 de maio. Então é importante que o eleitor, se não está ainda ciente da sua situação, ele procure saber no site do TRE. Facilmente você consegue, no espaço de autoatendimento ao eleitor, saber dessa informação, se ele está inadimplente, a quantas eleições está inadimplente, e estando em curso nessa possibilidade de cancelamento do título, ele deve pagar a multa eleitoral ou justificar, caso tenha justificativa. É fato que, pela legislação eleitoral, esse período de justificativa já se exauriu. Esse período é de até 60 dias depois de cada turno de eleição. Como nós já passamos desse prazo, a justificativa, teoricamente, não seria possível. Mas quem vai avaliar isso é o juiz eleitoral em cada caso. Uma impossibilidade de justificativa, por exemplo, de alguém que estivesse fora no exterior e só retornou ao Brasil nesses últimos dias, nos últimos 60 dias, é possível a justificativa. Mas Eduardo, para as pessoas que ficam naquela reflexão, olha, eu só voltarei às urnas, só irei votar em 2026. Por que esse prazo limite de apenas até 19 de maio para regularizar essa situação do meu título? Diante dessa pergunta, qual o recado que você tem para os eleitores que continuam inadimplentes ou às vezes estão despreocupados com essa adimplência, com essa atualização de dados cadastrais da Justiça Eleitoral? Isso é uma boa pergunta, realmente, por que acontece esse cancelamento em ano não eleitoral, já que eu tenho até a eleição de 2026 para regularizar. Então é tudo regulamentado por lei, a legislação eleitoral prevê esse período de cancelamento de inscrição eleitoral justamente para manter a integridade do cadastro eleitoral. A Justiça Eleitoral também mantém a integridade do cadastro eleitoral. Portanto, aqueles eleitores que estiveram inadimplentes durante 3 eleições consecutivas,
a Justiça Eleitoral entende que é um momento em que deve ser chamado aquele eleitor para regularizar a sua situação, já que o voto é um dever do cidadão, né? É um direito do cidadão, mas também é um dever. Então, a Justiça Eleitoral, baseado na legislação eleitoral, sempre faz, em anos não eleitorais, esse período de regularização do cadastro, ou seja, cancelamento daquelas inscrições que não estão adimplentes. Então, mas mesmo assim, passando esse período do dia 19 de maio, a partir do dia 19 de maio, quem não regularizou vai ter sua inscrição cancelada, mas passando esse período, aquele eleitor que não veio regularizar dentro do prazo estipulado, ele pode solicitar novamente a revisão da sua inscrição eleitoral e, diante dessa solicitação de revisão e pagamento da multa eventualmente devida, ele vai conseguir regularizar. E para isso, sim, o eleitor tem até 150 dias antes do ano eleitoral. Então, aquele eleitor que está em débito, agora tem a sua inscrição cancelada a partir do dia 19 de maio, se ele quiser regularizar a sua inscrição eleitoral antes da eleição de 2026, ele pode fazê-lo até no ano de 2026, 150 dias antes da eleição, que geralmente acontece lá para no começo do mês de maio, final do mês de abril de cada ano eleitoral. A inscrição cancelada na Justiça Eleitoral, ou seja, com o título cancelado, suspenso ali, quais são as outras consequências para os eleitores que se encontram ou que ficarão nessa situação? Por exemplo, as pessoas têm uma certa preocupação, o meu CPF também vai ser bloqueado. Quais são as restrições impostas para quem fica inadimplente com a Justiça Eleitoral e especialmente nesse caso do título cancelado? Bem, primeiramente é a impossibilidade de voto, né? O cancelamento do título, ele leva automaticamente a impossibilidade do eleitor exercer o seu direito de voto, né? Então, essa é a primeira consequência. E a partir dela, a ausência às urnas, a ausência de quitação eleitoral, ela também, o eleitor não consegue tirar a certidão de quitação eleitoral, que é exigida muitas vezes para, por exemplo, assumir um concurso público, para servidores públicos receber o seu salário, para concorrência pública, alguma licitação, ele não conseguirá participar também. A renovação de passaporte, tirar o passaporte pela primeira vez ou renovar o passaporte, o eleitor não quite também não consegue regularizar essa situação de passaporte para se ausentar do país. Então, são essas as consequências. Com relação ao CPF, não é automático esse cancelamento, como acontece com o título. O título cancelado, ele não gera automaticamente esse cancelamento do CPF. Mas pode ser que a Receita faça algum batimento, isso aí tem que ser visto com a Receita Federal, um batimento temporário de alguns dados, cruze essas informações que tem na Justiça Eleitoral com as da Receita e pode sim gerar, eventualmente, alguma repercussão no CPF do cidadão. Então, são situações graves, né, em que o cidadão tem que ficar atento para que não tenha nenhuma repercussão na sua vida civil. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o coordenador de atendimento ao eleitor e cidadania do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Eduardo Pontes. Eduardo, para finalizar, para quem está no interior do Ceará ou para quem às vezes tem dificuldade de acessar os canais virtuais, digitais da Justiça Eleitoral, pode também se deslocar até o cartório eleitoral e fisicamente, presencialmente, tratar do fim dessa inadimplência, atualizar os dados cadastrais na Justiça Eleitoral? Sim, foi muito boa essa pergunta, porque ele dá ensejo para eu falar quais são os canais em que o cidadão pode regularizar a sua situação. Primeiramente, o mais fácil são, como você bem falou, os canais online, né? Pela própria internet, você vê no espaço de autoatendimento ao eleitor, no site do TRE, ele tem acesso a essa informação de se está ou não devendo. Estando devendo, ele pode pagar no próprio site, gerar um boleto ou um QR Code, onde através do Pix ele vai poder fazer esse pagamento dessa dívida, certo? Então, o e-título também, ele permite esse atendimento, autoatendimento, onde o próprio eleitor da sua própria residência pode resolver.
Caso ele tenha Para finalizar, dificuldade Eduardo, jornalista gosta de matemática e nós abrimos essa conversa falando que em 2025 são pelo menos 140 mil eleitores inadimplentes, ou seja, que precisam prestar contas com a Justiça Eleitoral. Nesse momento, há poucos dias para o encerramento desse prazo dado pelo TRE, pelo TSE, para regularização de título, nós já temos quantas pessoas nesse contingente de 140 mil eleitores no Ceará que procuraram a Justiça Eleitoral? Bem, com relação ao Ceará, nós temos cerca de 136 mil inadimplentes ainda. Então, é um número relevante, né, de eleitores. Por isso que nós fazemos esse chamamento para evitar, tentar tornar o cadastro eleitoral cada vez mais íntegro com seus eleitores aptos a votar nas próximas eleições. Então, por isso que a gente faz esse chamamento ao eleitor para que de forma online ou através do atendimento pessoal nos cartórios eleitorais, nos pontos de inclusão eleitoral em todo o estado, procurem a Justiça Eleitoral para a gente resolver essa situação. Eduardo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, dizer que o Sistema Ceará agora de comunicação, com as 26 emissoras de rádio que retransmitem o Jornal Alerta Geral, gerado a partir da nossa FM Expresso 104.3 na região metropolitana de Fortaleza, com as nossas plataformas e também com o nosso site Ceará Agora de Comunicação, cearagora.com.br. O Sistema Ceará Agora de Comunicação se abraça com a Justiça Eleitoral na busca desses eleitores que precisam regularizar o título, manter em dia as condições que o levam ao exercício da cidadania e, ao mesmo tempo, terem uma vida com normalidade, sem embaraços na relação com o poder público, com o serviço público, ou mesmo na hora de quem quer viajar e encontrar a renovação do passaporte barrada por conta de uma inadimplência com a Justiça Eleitoral. A você, Eduardo Pontes, que é o coordenador de atendimento ao eleitor e cidadania do TRE, o nosso muito obrigado, bom trabalho e sucesso nessa campanha, nessa mobilização para os eleitores comparecerem ao TRE e atualizarem os dados cadastrais. O nosso muito obrigado. Agradeço o espaço e a gente conclama o eleitor para que venha regularizar sua situação quanto antes. Daqui a pouco tem informação para você, ouvinte internauta, informações dos bastidores políticos e também informações úteis no seu cotidiano.